Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Trago Verdades de 2022. A gente já começa com o pé direito, né? Mostrando aqui, hoje, nessa edição, as previsões para os famosos, para as celebridades, o que vai acontecer nesse ano no meu adorável submundo midiático. Mas antes de a gente começar as previsões, vamos entender um pouquinho como vai ser esse ano de 2022 que está começando agora. O ano de 2022 começa sob a regência do planeta Mercúrio. Esse é um planeta que desperta em nós o sentido da fala. Logo, a astrologia indica que será um ano propício para a comunicação. Além disso, Mercúrio traz a necessidade de novos aprendizados e novas parcerias. A vibração desse planeta exige ainda que a determinação de prioridades e definição de objetivos sejam o ponto alto de cada pessoa. O lado negativo de Mercúrio é a saúde. Portanto, muita atenção com o corpo e com a mente. Na roda zodiacal, Gêmeos e Virgem serão dois signos em alta pelos próximos 12 meses. Para os geminianos, haverá um grande desafio na hora de concluir projetos. Será preciso usar de muita calma para alcançar o êxito. Já os virginianos serão muito úteis quando o assunto for aconselhamento para o próximo e também terão sucesso na execução de antigos projetos. Este ano será o ano universal do número 6. Esse valor se dá com a soma dos algarismos de 2022. De acordo com a numerologia, teremos um ano de conflitos familiares, brigas e muito desentendimento. Não é um momento favorável para as discussões entre sócios e principalmente entre os casais. O número 6 é aquele que exige a perfeição de si próprio e também do outro. O lado positivo é que o ano 6 representa a reconstrução, o recomeço, mesmo que isso custe um preço alto demais. As cores do ano são definidas através da numerologia e 2022 terá as vibrações do azul índigo, uma cor que ajuda na captação das energias de tranquilidade, paz e espiritualidade. Essa tonalidade de azul também canaliza vibrações analgésicas e, acredite, bactericidas. No tarô, a carta de 2022 é a carta dos amantes. Ela representa a beleza, a afetividade e a alegria, mas também é a carta das grandes escolhas, das dúvidas e dos desejos. Pelo horóscopo chinês, o novo ano começa no dia 1º de fevereiro e será regido pelo signo do Tigre. Para os chineses, esse ano será propício para o dinamismo do planeta, mas sem muito desgaste físico dos homens. A astrologia oriental revela ainda que 2022 será um ano do encontro entre o passado e o futuro, e ainda teremos uma tendência muito forte à liberdade. O Tigre é revolucionário, sem meio termo, e esse comportamento pode gerar conflitos e desentendimentos. Já no reino dos orixás, quem vai comandar 2022 é Oxumaré, orixá das mudanças, das transformações, da prosperidade dos negócios. Também vibra a favor daqueles que queiram colocar a vida sentimental nos eixos. Junto com Oxumaré, tem ainda Exu, que é o orixá da comunicação, do movimento. O ano de 2022 traz também as boas vibrações de Iemanjá, a orixá mãe, geradora da vida, que cuida dos seus filhos e protege a todos. Independente da sua crença e dos seus costumes, o mais importante, como a gente sempre diz por aqui, é manter o pensamento positivo e nunca esquecer de que somos exatamente aquilo que atraímos. Agora que a gente já sabe mais ou menos como vai ser o ano, vamos às previsões, né? Tá todo mundo curioso para saber o que vai acontecer com as celebridades. Mas eu conto daqui a pouquinho na sequência, claro, logo depois da nossa vinheta especial. Não sai daí. Abrindo esse bloco, a gente vai falar sobre as previsões de um dos nomes mais conceituados no meio. E eu tô falando do vidente Rodrigo Tudor. Ano passado a gente já trouxe as previsões do Rodrigo aqui pro nosso programa. Esse ano a gente está trazendo de novo. O Rodrigo, ele já fez previsões em vários programas da televisão brasileira. Ele tem um canal no YouTube. O trabalho dele é muito sério. E olha, pra gente abrir aqui, né, ele fez previsões bastante interessantes. Por exemplo, pro Tadeu Schmidt. O Tadeu Schmidt, que era apresentador do Fantástico, ele agora vai se aventurar, vai se arriscar na apresentação do Big Brother Brasil, dessa edição agora 22. E o Rodrigo, ele fez a seguinte previsão, que o Tadeu, ele não deveria ter saído do Fantástico, ele deveria ter continuado no Fantástico e que talvez ele sofra um pouco com a rejeição do público. A gente que já veio acostumado do Thiago Leifert, né? Foram 5 anos de Thiago Leifert, depois da saída do Bial, a gente se acostumou com o Thiago
Thiago, e agora a gente vai precisar de um tempo, talvez, para se acostumar com o Tadeu, né? Mas as previsões do Rodrigo dizem que ele pode sofrer, sim, rejeição do público. E essa saída dele do Fantástico, com as portas abertas, né? Porque ele saiu do Fantástico, mas o Fantástico acho que não vai sair dele nunca, até porque foi o lugar que consolidou a carreira do Tadeu. Então, o Rodrigo, ele diz que as portas do Fantástico estão abertas, sim, e que, de repente, ele volte, mas que ele vai enfrentar bastante desafio, bastante rejeição do público. E isso, né, gente, é um pouco normal, porque o que é novo, às vezes, assusta um pouco a gente vai ter aquele senso crítico. É óbvio que a gente vai fazer comparações entre o Tadeu e o Thiago Leifert, mas a gente precisa também entender que é um novo momento, é uma nova edição, e a gente também precisa dar um voto de confiança para o Tadeu, né? Porque eu acho que ele não vem pro Big Brother à toa. Eu acho que ele só tem a somar. Muitas pessoas falaram que ele pode ser um novo Bial. Eu acho que não. Eu acho que cada um teve o seu estilo dentro da sua época. Então, assim, tomara que essa previsão do Rodrigo, ela não se concretize, porque a gente quer mais que o Big Brother dê certo, que o Tadeu Schmidt dê certo nesse programa, que é um programa que a gente adora, né? Seguindo aqui, uma outra previsão do Rodrigo Tudor foi pro Thiago Leifert, né? Que saiu do BBB, e aí o Rodrigo, ele diz o seguinte: que o Thiago, ele deixou a Globo por causa de problemas pessoais, né? E que nesse momento ele está esfriando um pouco a cabeça, está refletindo bastante, está organizando a vida pessoal dele. Afinal de contas, o trabalho durante esses 5 anos de BBB foi um trabalho bastante cansativo. E lembrando também que o Thiago Leifert, ele não fazia só o BBB, ele também fazia o The Voice. Então, assim, foram 5 anos super desgastantes, né? E que a gente sabe que isso acaba refletindo na família. Então, dentro das previsões do Rodrigo Tudor, o Thiago Leifert, ele está esfriando a cabeça, dando essa pausa na carreira, mas ele pode retornar para a Globo. Exatamente, ele pode retornar para a Globo, e se esse retorno não acontecer para a Globo, pode ser em uma outra emissora. E, de repente, até quem sabe, para o próprio BBB, né? A gente não sabe o que pode acontecer, mas o Rodrigo, ele faz essa previsão, que o Thiago Leifert pode retornar para a Globo ou para uma outra emissora, e que também talvez retorne para o BBB. Mas, assim, previsão é previsão, né, gente? A gente precisa também acreditar no decorrer das coisas, no decorrer do ano, os fatos que podem acontecer, porque o destino, ele nada mais é do que um rascunho, e a gente vai escrevendo por cima desse rascunho, né? Ainda na previsão do Thiago Leifert, o Rodrigo Tudor diz que esse retorno do Thiago para a televisão pode acontecer ainda nesse ano de 2022. Então a gente cruza os dedinhos, porque o Thiago é um excelente profissional e a gente sente falta de gente assim competente na televisão, né? Gente que fala diretamente com a gente, sem muitos rodeios, sem muitos textos de teleprompter. Isso é muito bacana. Teve uma outra previsão também que o Rodrigo Tudor fez, e dessa vez para o Marcos Mion. O Marcos Mion, que a gente já falou aqui no nosso programa de final de ano, no ano passado, ele foi a melhor aposta e a melhor escolha da Globo. Foi o melhor investimento que a Globo fez, porque ele trouxe pro Caldeirão, né? Ele substituiu o Luciano Huck no Caldeirão. O Luciano foi pro Domingão com o Huck. E aí o Marcos Mion, ele trouxe uma jovialidade, uma vitalidade para as tardes de sábado, uma coisa assim maravilhosa. E aí o Rodrigo, ele fez a seguinte previsão, que o Marcos Mion, ele pode sair do sábado da Globo e deixar o horário que é do Caldeirão pro Márcio Garcia. Olha só que interessante, né, gente? Porque até então o nome do Márcio Garcia tá bem guardadinho. Ele chegou a ser cotado até para apresentador do No Limite, mas a coisa não aconteceu, né? E aí, nessa previsão do Rodrigo, o Marcos Mion pode sair do sábado e deixar o horário pro Márcio Garcia. Mas ele não sai da Globo, viu, gente? Isso é muito importante a gente compreender que dentro aí das previsões do vidente Rodrigo Tudor, o Marcos Mion não vai sair da Globo. Ele ainda previu o seguinte, que esse ano de 2022 vai ser de muito trabalho para o Marcos Mion, e a grande virada dele realmente só vai acontecer em 2023. Então, nesse ano é o ano de plantar, é o ano de investir, é o ano de trabalhar bastante,
para poder colher em 2023. Em relação à família, o Rodrigo diz que tá tudo bem com a família do Marcos Mion, questão de saúde também tá tudo bem e que o ano vai ser pleno para eles, né? A gente também deseja, quando a previsão é boa assim, né, positiva, a gente redobra os votos, a gente redobra essa carga de positividade, porque afinal de contas ninguém quer saber de previsão ruim, não é verdade? Uma outra celebridade aqui, que também vai ser muito comentada agora nos próximos dias, é o Faustão. E o Rodrigo Tudor fez uma previsão para ele bem interessante também. Na previsão do vidente Rodrigo Tudor, o Faustão fez a escolha certa em ter saído da Globo e ido para a Band, né? Essa troca de emissora que aconteceu loucamente, de repente, e que a gente ficou meio sem entender nada, mas dentro aí das previsões do Rodrigo Tudor, foi a decisão mais certa que o Faustão teve. Ele vai ter uma estreia com muito sucesso, estreia agora, né? Falta poucos dias para a estreia do Fausto, e essa transformação na carreira dele era muito necessária e já fazia parte também de um planejamento astral, digamos assim, né? Um alerta importante para o Faustão, viu? Questão da saúde, principalmente nas questões gastrointestinais. Olha só. E aí o Rodrigo, ele completa essa previsão dizendo o seguinte: com o programa diário, né, porque o programa do Fausto vai ser diário, ele vai precisar de um cuidado redobrado com a saúde, porque existe um desgaste, né, gente? Fazer um programa diário não é para qualquer um. Então, o Rodrigo Tudor, ele diz que o Faustão precisa muito cuidar da questão da saúde. Uma outra previsão aqui do Rodrigo Tudor, agora para a apresentadora Ana Maria Braga. Ana Maria, tão querida, que teve um ano bastante desafiador também, né? Ela que a gente também comentou aqui no nosso final de ano, no ano passado, que ela melhorou 300% depois que ela deixou os estúdios Globo no Rio de Janeiro e foi para São Paulo. A gente hoje em dia vê na televisão uma Ana Maria mais solta, uma Ana Maria mais leve, uma Ana Maria sendo Ana Maria de verdade. E o Rodrigo, ele fez uma previsão para ela que é a seguinte: ela também precisa se cuidar na questão da saúde, assim como o Fausto, né? Ela precisa dar mais atenção para a saúde e que talvez ela se afaste por um tempo do Mais Você para cuidar da saúde, mas ela não vai sair do programa, o programa não vai acabar. A gente sabe que ano passado, por exemplo, muitos boatos surgiram em relação ao fim do programa, do Mais Você, a troca de horários, aquilo e tal. Não, Ana Maria continua na Globo, segundo as previsões do Rodrigo, mas ela talvez se afaste para poder cuidar da saúde. A saúde é sempre muito importante, né, gente? Ainda mais não só pela questão da idade, mas pela questão do desgaste também do trabalho. Fazer programa ao vivo também é complicado. A Ana tem programa diário, quer dizer, tem esse desgaste todo, então o Rodrigo faz esse alerta. Ana Maria, vamos cuidar da saúde, é muito importante cuidar da saúde. Uma outra previsão também para uma outra apresentadora que também teve muitos problemas de saúde no ano passado é para Fátima Bernardes. A Fátima Bernardes que anda meio sapateando no encontro, né? Nessa semana eu vi algumas notícias dizendo que talvez, né, agora, nesse primeiro semestre, ela termine o seu trabalho no Encontro. O Encontro vai fazer 10 anos no ar e que talvez a Patrícia Poeta assuma o lugar dela, ou a própria Fernanda Gentil, que está sem programa, né? Está contratada, mas está sem programa. Então, é muito interessante essa previsão do Rodrigo Tudor, que diz o seguinte: a vida profissional dela vai passar por reformulações. Olha aí, ó, batendo com essas notícias que estão acontecendo agora, que saíram essa semana. A vida da Fátima Bernardes passa por reformulações, a vida profissional, e as previsões para ela indicam mudanças dentro do setor profissional. Então, isso aí casa com essas últimas informações que saíram nessa semana a respeito do Encontro, a respeito de mudanças no Encontro, mas também o Rodrigo faz uma previsão aqui que chama bastante atenção, que é em relação à vida pessoal dela, a vida amorosa. E aí o Rodrigo Tudor, ele diz o seguinte, que as previsões dele indicam conflito no relacionamento com o Túlio Gadelha. Olha só, gente, indicam conflito no relacionamento. Ela precisa estar muito atenta para a questão da vida a dois. Eles que nas redes sociais se mostram assim tão felizes, né? Viajam sempre, estão sempre registrando as suas viagens, registrando os seus passeios, registrando aí as suas aventuras. Precisam tomar muito cuidado com questões da vida a dois. Aliás, quem não
precisa, né? Porque quando existe, assim, exposição, quando existe um foco gigante em cima da pessoa, no caso do casal, a situação complica um pouquinho. Então, atenção, Fátima Bernardes para a vida a dois. Seguindo as previsões do Rodrigo Tudor, vamos falar da apresentadora Eliana. A Eliana que teve um 2021 bem próspero, né? Conseguiu levar para o SBT números maravilhosos de audiência. Isso é muito interessante. Ela cresceu muito profissionalmente, o programa dela cresceu também. E o Rodrigo ele faz a seguinte previsão, que nesse ano de 2022, as chances da Eliana mudar de emissora, sair do SBT, sair da emissora do Silvio Santos, são muito grandes. E que dentro da linha dela de destino existe uma necessidade que ela evolua, que ela siga novos desafios. Então a gente já meio que confirma algumas notas, alguns boatos que rolaram ano passado, em 2021, de que Eliana pode deixar sim o SBT e migrar para uma outra emissora. Eu acho que a Eliana iria casar super bem com a Globo. Eu acho que se colocasse a Eliana nas tardes de domingo da Globo, né, não sei em que horário, não sei de que forma, mas eu acho que ela seria ideal, porque ela é dinâmica, ela consegue falar com todas as classes. O programa dela, nesse formato do SBT, é um programa que atende a todas as classes, é um programa divertido, é um programa que tem entretenimento. Então, as previsões para esse ano de 2022 é que a Eliana mude profissionalmente e mude de emissora. Tem uma outra apresentadora aqui, essa que é uma querida, que eu gosto muito dela e que, aliás, eu já vi algumas previsões também de que ela vai brilhar muito no carnaval desse ano agora, é a Sabrina Sato, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito autoastral, uma pessoa incrível e que está muito esquecida dentro da Record TV. Eu acho que a Record TV não valoriza o trabalho da Sabrina como ela merece, como ela tem muito a oferecer e a emissora exige muito pouco dela, quase nada, né? É uma pena que a Record faça isso com a Sabrina, que, enfim, eu conheço da televisão, como todo mundo, mas também conheço dos bastidores. Então a Sabrina tem muito a oferecer. Mas o vidente Rodrigo Tudor, ele faz uma previsão para ela que é o seguinte: nesse ano, a previsão para Sabrina é uma previsão que a gente aguarda há muitos anos, na verdade. É uma previsão da cegonha. Sabrina Sato pode ser mãe nesse ano de 2022. Existe uma vontade muito grande dela, existe uma vontade muito grande do marido, né, do Duda Nagli, que a Zoe ganhe uma irmãzinha, ou um irmãozinho, quem sabe, mas tudo indica que nesse ano ela vai ser mãe, de acordo com as previsões aí do Rodrigo Tudor, né? Que ela vai ser mãe novamente do segundo filho ou da segunda filha. E dentro do setor profissional também tem mudanças para ela, mas são mudanças bem positivas, mudanças que vão trazer vitória e muito sucesso. Tudo que a Sabrina faz, ela faz bem feito, né? Esteja onde estiver, fazendo o que ela estiver fazendo, ela consegue fazer muito bem feito. Isso é uma característica da Sabrina, dar progresso às coisas que ela faz. E a última previsão aqui, claro, a gente não poderia deixar de falar dela, né? A última previsão do Rodrigo Tudor. Vamos falar sobre a rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, que, olha, também vai ter um ano de 2022, de acordo com as previsões do Rodrigo Tudor, muito diferente dos outros anos. Tudo porque a cegonha também vai visitar a família da Xuxa, mas não é a Xuxa que vai ficar grávida não, viu, gente? De acordo com as previsões do Rodrigo Tudor, quem fica grávida nesse ano é a Sasha. Exatamente, a Sasha vai dar um netinho ou uma netinha para a Xuxa. Isso é muito legal, porque acho que é um desejo da Xuxa, ela chegou a dizer isso em entrevistas no ano passado. Então a família Meneghel vai ganhar um novo membro, né? A Xuxa vai ganhar agora um novo membro na família. Isso é muito, muito legal. Acho que a chegada de uma nova vida é sempre muito interessante. Ainda mais a Xuxa, que é uma pessoa muito positiva, muito esclarecida em termos de energias, de espiritualidade. Então ela sabe que a chegada de uma nova energia, né, de um bebezinho, pode mudar muita coisa. No setor profissional, existe a previsão que ela retorne em definitivo para a TV Globo. A Xuxa que está pingando aí, né, fazendo muitas participações em programas, indo numa atração, indo em outra, ela, nesse ano de 2022, ela volta, de acordo com as previsões do Rodrigo, ela volta em definitivo para a Globo. Desde que ela saiu da emissora, ela já
cumpriu a jornada dela fora da Globo, ela já fez o que ela tinha que fazer, já mostrou o que ela tinha que mostrar e principalmente ela trouxe a questão do amadurecimento, porque muitas pessoas ainda viam a Xuxa como aquela apresentadora dos anos 80, dos anos 90 e a coisa mudou, ela amadureceu, ela já mostrou isso em trabalhos na Record, por exemplo, como o Dance em Brasil, que foi fantástico, né? Em outras atrações também, então ela já mostrou que ela está com amadurecimento suficiente para voltar agora para a TV Globo. E claro, a gente vai ficar aqui com os dedinhos cruzados, afinal de contas, a gente adora a Xuxa. Vamos falar agora de mulheres lindíssimas e que são muito influentes. Quem traz as previsões para essas celebridades é o Robério Diogun. O Robério Diogun, que é bastante conhecido, principalmente por suas participações no Super Pop, apresentado pela Luciana Gimenez, com direção do Rafa Venturini, e que é um cara, assim, bastante sério, bastante conceituado também, e que leva a espiritualidade muito a sério. E as previsões do Robério são muito claras. E ele traz a primeira previsão para a atriz Camila Queiroz. A Camila Queiroz, que no final do ano passado teve aí o seu nome envolvido em muitas polêmicas, em muitas confusões em relação ao fim do contrato dela, né? Ela que estava fazendo Verdades Secretas 2, saiu da novela porque o contrato terminou e a novela precisou ser estendida, as gravações precisaram ser estendidas, e aí começou aquele disse-me-disse. Muitos colegas aproveitaram a situação para poder lançar informações não verdadeiras, em busca de cliques, em busca de audiência, e isso tudo acabou gerando muito burburinho e muita fofoca. E o Robério Diogun, ele diz o seguinte, que o que aconteceu com a Camila Queiroz no ano passado foi realmente um momento muito negativo, que gerou uma carga muito forte, muito pesada em cima dela. Essa carga negativa, ela vai ter reflexos não só na vida profissional, mas também na vida pessoal da Camila, e isso pode afetar o relacionamento dela com o Kleber Toledo. Olha aí, mais um casal com questão de relacionamento aí, é perigo, né? Vamos ficar atento a isso aí. Bom, o Robério diz o seguinte, ele continua, né, na previsão, que ela não volta para Globo, apesar de a gente já ter visto algumas notícias de que ela pode fazer Verdades Secretas 3 e tudo, mas segundo as previsões do Robério Diogun, ela não vai voltar para Globo e vai ter um 2022 bastante complicado profissionalmente. Ela precisa, para poder dar uma aliviada nessa situação, buscar mais força na fé. É muito importante, né, gente? Porque às vezes a gente está passando por momentos difíceis, está atravessando etapas complicadas da nossa vida, mas sem fé a gente não chega a lugar nenhum. Então fica aí a dica, né? Fica as previsões do Robério Diogun para Camila Queiroz. Mas tem uma outra famosa aqui, uma outra personalidade que brilhou muito no ano passado, em 2021, que foi uma grande revelação, na minha opinião, e que a gente no começo, né, não dava nada por ela. Aliás, muita gente não dava nada por ela. E hoje em dia ela tem aí mais de 34 milhões, né, 35, já nem sei mais, de seguidores nas redes sociais, tem carisma e que precisa tomar cuidado também, de acordo com as previsões do Robério Diogun, que eu vou dizer agora. Eu tô falando da Juliette. Bom, a Juliette, de acordo com o Robério, ela vai entrar numa fase de um desgaste emocional muito grande. Não só emocional, mas também sentimental. Questões envolvendo o coração. Isso vai ter reflexos, né? Por conta do relacionamento dela, de relacionamentos que ela vai se envolver, por conta de pessoas que ela vai conhecer nesse ano de 2022, e isso vai trazer um desgaste muito grande para ela. Não vai ser um ano bom para ela investir no lado afetivo. Atenção aí, viu, Juliette? Deixa o coração pro ano que vem, de repente se dedicar nesse ano de 2022 ao trabalho é uma boa alternativa, mas a gente também não é de ferro, né? Quem não gosta de ter um amor, de ter um xodózinho, então esse ano de 2022, de acordo com as previsões do Robério Diogun, não vai ser um ano positivo para questões de relacionamento e afetividade. O Robério também faz previsões de muitas decepções para Juliette, né, nesse ano agora. Parece que ela vai ter muitas decepções. A Juliette é uma pessoa que tem carisma, é uma pessoa que aparentemente por fora ela é uma coisa, mas por dentro ela é uma pessoa que não é tranquila, ela está em constante movimento, em constante ebulição por dentro dela, e isso vai se misturar com essa questão de decepção, essa questão sentimental, então vai ser um ano bastante turbulento. O Robério conclui a previsão para Juliette dizendo que, como cantora,
ela não vai emplacar, não vai dar certo. E olha, gente, eu acho que essa não é uma previsão só do Robério, não. A Juliette, ela tem um talento enorme, ela tá super bem assessorada, ela está sendo bem produzida, mas ainda está faltando alguma coisa. A gente sente, pela apresentação dela no ano passado no Prêmio Multishow, a gente percebe que ainda falta alguma coisa, né? Tomara que nesse ano de 2022 ela consiga se aperfeiçoar para que essas previsões aí do Robério, por exemplo, não se concretizem, né? Principalmente em relação à carreira, que ela siga como cantora, porque ela tem uma voz boa, mas eu acho que ainda está faltando alguma coisa para Juliette. Agora vamos falar de Anitta. Anitta, que saiu do Brasil, ganhou o mundo e hoje em dia é uma personalidade mundial, conhecida mundialmente. O Robério diz o seguinte, que ela tem muita proteção espiritual dos orixás, né? Até porque ela é do candomblé, então assim, ela tem esse trabalho espiritual bem amarrado, bem feito, uma energia positiva que circunda ela, isso também é muito importante, e ela cuida muito bem dessas questões religiosas, né? Esse outro lado humano, digamos assim, da Anitta, voltado para a religião, é muito forte. Esse ano vai ser preocupante para a Anitta, mas não em questão de saúde, em questão de amor, nada disso. O Robério alerta que vai ser o seguinte, ela precisa abrir os olhos por conta da política. Se ela tem pretensões para entrar na política, que ela pense duas vezes, de repente até consulte os búzios, né, os orixás, para saber o que eles dizem em relação a isso, mas o Robério de Ogum adianta que se a Anitta entrar para a política nesse ano de 2022, isso vai implicar bastante na carreira dela e que vai ser um grande erro. Então, Anitta, mantenha-se afastada da política. Falando só um pouquinho de amor, né? Porque afinal de contas a gente sempre quer saber. A Anitta, que é uma personalidade que adora namorar, é muito namoradeira. O Robério faz a previsão de que nesse ano tem todas as possibilidades da Anitta encontrar o grande amor da vida dela, viu? Mas para isso acontecer, ela não pode estar envolvida em política. Tem uma outra personalidade aqui, uma outra celebridade lindíssima que tem um coração gigante, que é uma pessoa assim muito querida, que eu já entrevistei várias vezes e que, além de ser querida, é agradável e tem positividade, não só no olhar, mas na aura, viu? Eu tô falando de Grazi Massafera. Grazi, que no ano passado namorou o Caio Castro, né? A gente estava até acreditando um pouco naquele namoro, mas de repente tudo terminou, viraram a página e cada um seguiu a sua vida. Mas o Robério de Ogum, ele volta a fazer uma previsão que ele já fez várias outras vezes, inclusive no Super Pop com a Luciana Gimenez, que é em relação a Grazi e o Cauã Raymond. Para o Robério de Ogum, a Grazi Massafera e o Cauã, eles podem voltar a ficar juntos. E esse ano de 2022 pode ser assim o início desse retorno. Os dois estão comprometidos, tanto a Grazi quanto o Cauã, né? Cada um está com seu relacionamento aí, mas o Robério diz que eles são almas gêmeas, então não adianta separar, porque o destino deles tá junto, tá amarrado, né? E que essa história deles juntos ainda tem coisa para acontecer, viu? Ainda tem história para os dois desenvolverem juntos. E que profissionalmente vai ser um ano muito frio para ela, vai ser um ano com poucos trabalhos, viu? Eu acho que a gente, às vezes, na vida tem que priorizar ou trabalho ou romance. Não dá para passar duas coisas pela mesma porta, não é verdade? Então a gente tem que escolher, tem que priorizar para ver o que a gente quer. Esse ano é o ano do trabalho? Ok. Esse ano é o ano do amor? Ok. E para Grazi parece que esse ano não vai ser o ano do amor. Tem uma outra aqui também que faz bastante barulho, faz bastante movimento e que também de vez em quando agita as redes sociais. É a cantora Joelma. A Joelma, gente, ela se separou do Chimbinha, né? A gente acompanhou essa história toda. Recentemente, a Joelma apareceu com um novo namorado. Mas esse namorado não vingou, a gente também não sabia até que ponto era uma questão de marketing, era uma questão de relacionamento mesmo, pra valer de verdade. Mas o Robério de Ogum, ele diz que a Joelma carrega ainda uma carga muito negativa, uma energia muito pesada que tá em cima dela e também do Chimbinha desde que eles terminaram com a banda Calypso. Alguma coisa assim, bem tensa, né? E quem vai explicar melhor isso, claro, é o próprio Robério de Ogum. Olha só. E eu previ com todas as letras que no conjunto Calypso caía uma grande maldição, uma grande negatividade e que o conjunto terminaria.
esta negatividade ainda não saiu nem da vida do Chimbinha e nem da vida da Joelma. Carlinhos Vidente é um sensitivo bastante polêmico que fala na lata, sem filtros, tudo aquilo que precisa ser dito. Por isso que a gente gosta sempre de trazer as previsões do Carlinhos aqui no nosso Trago Verdades. Para esse ano de 2022, ele fez uma previsão bastante preocupante e essa previsão envolve a dupla Simone e Simária. Foi uma previsão assim que quando eu assisti o vídeo, né, quando eu assisti os detalhes que ele conta, e são detalhes assim bastante enigmáticos, porque ele teve essa previsão num momento totalmente descompromissado. Ficou curioso? Dá só uma olhada no que o Carlinhos Vidente previu para a dupla Simone e Simária. Eu estava em um pesqueiro, tá, exatamente debaixo de um pé de jaca, tá? E dando uma olhada para cima, aquela jaca grande, de repente um lance como se fosse um relâmpago, tá? A Simária chamando a Simone, chamando a irmã dela que estava para trás, a Simária chamando a irmã dela, estava vestido com a calça escura, bem colada, com a boca aberta, aquelas bocas mais abertas, tá? E com um salto bem alto, e ela falando, estamos atrasados pro show. Daí a irmã dela um pouquinho atrasada, conversando não sei com quem, se é com fã, não sei. E nessa visão que eu estava, que eu não estava dormindo, estava acordado, estava num pesqueiro, tá? Elas passaram, calma irmã, aí saíram as duas para ir pro show. Elas passando por ali, indo pro show. Minutos depois, volta a irmã dela, volta a Simone, tá? Volta a Simone, num desespero só, tá? Num desespero só, e eu não sabia, ela não sabia falar, e o pessoal perguntando o que aconteceu, tá? Ela não explicava nada com nada naquela visão, e alguma coisa trágica, tá? Teria acontecido naquele momento. Então eu queria deixar esse alerta para Simone e a Simária. Vocês não precisam acreditar em mim, tá? Eu simplesmente, vocês podem ver aí a minha trajetória de vídeos. Claro que são vídeos pesados, mas ao mesmo tempo vocês verem que a maioria deles se tornarem realidade. Eu quero que Deus esteja na frente, Maria passa na frente de vocês, proteja vocês duas, que até mesmo sou fã, pedindo a Deus para que vocês possam conseguir seus objetivos cada vez mais, subir muitas milhões de vezes no palco, com saúde, e eu não gostaria de ver algo desse tipo. Eu fiz as previsões com o Leonardo e o Eduardo Costa, ele ficou sabendo, depois ele através de um programa de televisão andou comentando, do Verivan Silva, e mandou até um recado para mim, graças a Deus andaram ligeiro. Então serve para vocês duas andar ligeiro, tomar mais de cuidado, porque infelizmente eu vejo, não dá para explicar detalhes, que tipo de tragédia, mas é bom vocês tomarem cuidado. A gente fala agora sobre uma vidente também sensitiva, que é um fenômeno nas redes sociais. Ela faz previsões através de lives, ela atende ao grande público, mas também faz previsões de famosos e celebridades. E eu tô falando da Lene Sensitiva. A Lene Sensitiva, ela também é bastante polêmica, porque as previsões dela, ela não dá nomes, principalmente quando são previsões assim de desastres, de catástrofes, né, envolvendo os famosos, ela não fala os nomes. Então ela dá pistas, ela sempre manda directs para esses famosos, né? Manda mensagens, tenta alertar da melhor maneira possível, nem sempre é correspondida, mas ela tem um trabalho bastante ativo e com bastante credibilidade, né? Principalmente as pessoas que frequentam, utilizam esse tipo de serviço, né? Da Lene, que contratam esse tipo de serviço. Ela faz previsões particulares também, mas é muito interessante a abordagem que ela faz e realmente é um trabalho muito sério. Hoje aqui no nosso programa, a Lene vai mostrar, né? A gente vai mostrar previsões da Lene em relação ao programa The Masked Singer Brasil. Esse reality que foi sucesso no ano passado, foi uma grande novidade. A gente não esperava que o programa fosse
fosse explodir da maneira como explodiu, né? Mas a situação acho que não vai ficar muito boa. De acordo com as previsões da Lene Sensitiva, para esse ano de 2022, o The Masked não vai conseguir vingar, não vai para frente. Alguma coisa vai acontecer que o programa não vai ter o mesmo sucesso que teve no ano passado. É um programa apresentado pela Ivete Sangalo. Aliás, já começaram as vinhetas, né, as chamadas para essa segunda temporada do programa. Muitas novidades vão acontecer nessa segunda temporada, mas segundo a Lene Sensitiva, o resultado da audiência, o resultado do Ibope não vai ser satisfatório e a Globo vai acabar optando por dar um tempo na atração, deixar a atração descansar um pouquinho, né? Será que isso vai acontecer, gente? Eu confio muito no trabalho da Lene. Em paralelo a isso, a gente vê que o The Masked, nessa edição agora de 2022, vem cheio de novidades, né? Primeiro, a nova jurada que chegou, que eu acho que vai levantar a audiência, e eu acho que é impossível a audiência não ser maior, né, com a presença dela, é a Tata Werneck. Ela entra no lugar da Simone, da cantora Simone, da dupla da Simária, e a Tata Werneck vem como jurada. Então acho que por aí já dá pra gente perceber que vai ser um programa bastante dinâmico. E uma outra mudança muito positiva que também aconteceu foi a saída da Camila de Lucas, né, que fazia ali aqueles bastidores, e a entrada da Priscila Alcântara, que foi a vencedora do The Masked, né, foi o unicórnio, a vencedora. Essa troca eu achei incrível, formidável. A gente já tinha comentado aqui no nosso programa sobre a Camila de Lucas, que não tinha dado certo, que não tinha agradado no The Masked, né? Foi uma participação fria, uma participação que não correspondeu às expectativas, e a ideia agora é que nessa segunda temporada a Priscila Alcântara se comunique melhor com o público, traga realmente o público para esses bastidores e que isso se estenda também para as redes sociais. Mas a previsão da Lene em relação ao The Masked não é a das melhores, né? A gente torce aí para que essa previsão caia por terra, não se torne concreta, porque afinal de contas o The Masked é um programa que eu adoro e que muitas pessoas também gostam, e é uma novidade, né? E nessa edição agora desse ano vai ter, o número de participantes vai ser maior, então a gente vai ter trabalho dobrado, talvez triplicado, para tentar descobrir quem são as celebridades por trás da máscara. Mas a Lene Sensitiva também fez uma outra previsão, e agora, gente, para um casal que também ronda esse casal, muita polêmica, muita negatividade, muita gente opinando sobre a vida deles, que é o Whindersson Nunes e a Luísa Sonza. Eles que se separaram, o Whindersson tentou seguir a vida dele com uma outra companheira, né? Teve problemas aí da gravidez da companheira, da gestação e tudo, que a gente ficou, né, muito chocado com isso. A Luísa também tentou seguir, mas aparentemente a vida deles ainda está amarrada de alguma forma. Quem explica melhor isso pra gente é a própria Lene Sensitiva. Luísa Sonza e o Whindersson Nunes voltam. Eu já falei, já dei a previsão deles. A Luísa nem com o Vitão está mais. Não sinto mais eles juntos. Não sinto. E não fique... Gente, todo mundo crucificando. Se termina aqui, xinga a menina, xinga... Para com isso, gente. Não deu. Ele não daria certo com aquela menina que, infelizmente, perdeu o bebezinho deles. O destino dele ainda tá ligado da Luísa. E não adianta vocês chorar, espernear, xingar. O amor fala mais alto e ele vai voltar com ela. E é isso. O momento deles vai chegar. Vão estar os dois muito bem equilibrados mentalmente. Entendeu? Então, assim, parem de perseguir as pessoas. Vão cuidar da vida de vocês. Entendeu? É muito triste. Sabe? Você admirar uma pessoa, torcer, ir lá, fazer um comentário positivo, é muito bom. Agora, ficar achando culpados. Você procura culpados das coisas da sua vida? Você não busca, né? Mas quer descontar seu ódio em cima de pessoa que você nem conhece. Parem com isso. Dá paz, tanto para ele, como para ela, como para ex desse rapaz também. E pro Vitão também. Que ninguém ali foi pivô de separação. Ninguém. Entendeu? O Vitão não entrou no meio do casamento da Luísa. Não entrou. Tá? Não entrou de jeito nenhum. E a Luísa é muito sensata, porque se é outra, ela teria abrido a boca. Eu mesmo, no caso, se é comigo a verdade que ela sabe, eu teria falado. Eu não aguentaria, não. Vou ser bem sincera.
gente faz agora uma pausa nas previsões para falar sobre um assunto que é problema meu, é problema seu, é problema nosso. A Bahia pede socorro. A gente acompanhou nos noticiários, né, nos últimos dias, a situação devastadora que ficou a Bahia, né, por conta das fortes chuvas, as inundações, os alagamentos, as milhares de pessoas que perderam suas casas, perderam suas vidas, perderam suas histórias. E aqui hoje, no nosso Solidariedade de Verdade, a gente vai mostrar para você aí do outro lado uma forma que tem de você poder ajudar essas pessoas. Muitos canais foram abertos durante esse SOS Bahia, essa campanha gigante que está acontecendo aqui no Brasil. Então, muitos canais de doações foram abertos e a gente mostra aqui hoje, a gente apresenta mais um canal, mais uma ferramenta, que é o trabalho feito pela Ação da Cidadania. Eles estão, gente, aceitando qualquer tipo de doação. E quando eu falo qualquer tipo de doação, é qualquer tipo mesmo, porque são pessoas que infelizmente perderam tudo, perderam suas casas, enfim, a gente viu, né, nos noticiários as imagens que a situação lá na Bahia ficou assim muito complicada. Então, o Ação da Cidadania, eles estão aceitando roupas, alimentos, cobertores, remédios, água potável. É muito importante a água potável, porque agora a água já baixou, né, lá na Bahia, mas ainda tem um lamaçal, tem um trabalho todo de limpeza, né, de tentar recuperar alguma coisa, o que às vezes é muito difícil. Então, a água potável nesse momento é muito importante. Claro, além de produtos de higiene, produtos de limpeza, tudo, gente, tudo é muito bem-vindo. E para você poder doar, né, para você saber o que doar, como doar, a melhor maneira para doar, você pode entrar lá no site da Ação da Cidadania, que é açãodacidadania.org.br, açãodacidadania.org.br. E lá tem outras informações sobre as formas de doar, as maneiras que você pode ajudar, porque realmente, gente, a Bahia pede socorro. E essa onda de chuvas, né, essas enchentes, elas estão vindo para cá. Já tem Minas Gerais, também já está uma situação complicada. A tendência é que vá descendo, né, no nosso país, vai descendo de estado. O Rio de Janeiro também está nessa lista aí, pavorosa, mas assim, vamos ajudar a quem precisa de ajuda. Repetindo aqui, açãodacidadania.org.br. É só entrar lá e ver a melhor maneira que tem para você aí do outro lado poder ajudar o pessoal lá da Bahia. Solidariedade de verdade. Essa corrente não pode parar. Eu confesso que eu adoro esse primeiro programa do ano, porque a gente fica mais ou menos assim por dentro do que pode acontecer com as celebridades. A gente fica assim, porque todo mundo na verdade tem curiosidade, né? Quem nunca foi a uma cartomante, quem nunca, enfim, leu o horóscopo, pelo menos no jornal, para saber o que acontece, o que pode acontecer durante o seu dia. Eu acho que essa curiosidade é muito normal. Claro, a gente sempre lembra que as previsões são previsões, não quer dizer que vá acontecer, seja a previsão boa ou a previsão ruim. Então, a previsão é como se fosse um mapeamento, é como se fosse assim um rabisco, um rascunho, né, do destino em relação ao que pode acontecer na vida de qualquer um, não só das celebridades, dos famosos, mas na minha, na sua. Então, assim, a gente espera que esse ano que está começando agora, a gente já passou aí a primeira semana, né? Mas a gente espera que esse ano que comece agora seja um ano positivo. A gente ainda vai enfrentar muitos obstáculos por conta da Covid, por conta da Ômicron, por conta de tudo que ainda tem para acontecer, mas a gente sempre precisa ter fé, né? A gente precisa ter confiança e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa ter consciência, porque eu já disse isso algumas vezes aqui no Trago Verdades. Eu cuido de mim, você cuida de você e a gente cuida do mundo. Então é muito importante que a gente continue se cuidando, que a gente continue usando máscara, que a gente cumpra os ciclos vacinais, né? Que a gente não demole mesmo para a Covid e que a gente faça a nossa parte, porque a gente cobra, né? A gente cobra dos governos, a gente cobra das autoridades, mas a gente também precisa se cobrar. Então é muito importante nesse momento que a gente mantenha a consciência. Muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente nesse Trago Verdade, programa maravilhoso, a gente começando realmente com o pé direito, com essa energia positiva. E olha, na semana que vem eu volto com o Trago Verdades, já não tem mais especial, né? Porque esse das previsões é o último especial
especial da gente, mas aí eu já volto com a nossa programação normal pra gente falar sobre os bastidores e as polêmicas do meu adorável submundo midiático. Então, na semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui no Trago Verdade. A gente se vê. Até lá!